E aí pessoal, tudo jóia? Como eu tinha prometido, a gente vai dar início hoje a um conteúdo mais relacionado à parte de algumas doenças, especificamente hoje a hipertensão arterial sistólica. E procuraremos dar ênfase em alguns aspectos básicos, né, do exercício físico relacionado à hipertensão arterial sistólica, tá bom? Então vamos embora. Bom, a gente primeiramente tem que entender, né, o que é a hipertensão arterial sistólica. Então, de acordo com as diretrizes brasileiras de 2020, né, a hipertensão nada mais é do que uma doença assintomática e multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos níveis de pressão arterial sistólico ou diastólico de repouso acima de 140 e 90 milímetros de mercúrio, respectivamente. Tá? Então, esse aí é o conceito, né, ainda o ponto de corte que é preconizado pelas instituições brasileiras. Tá bom, gente? E que, obviamente, a hipertensão arterial sistólica ela está associada, ela pode estar sozinha, mas em muitos casos ela está associada a outros fatores. Tá? E esses outros fatores eles podem comprometer, né, estruturas de órgão-alvo, principalmente a questão renal. Né? Então, é uma doença, geralmente o senso comum chama de doença silenciosa, né? Mas que obviamente alguns fatores podem já indicar. Então, quais são esses possíveis fatores de risco que podem potencializar, né, o surgimento, o acometimento da hipertensão arterial sistólica? Vamos lá. Questão do perfil lipídico é um fator, né? A obesidade é um fator clássico também, e a resistência à ação da insulina, no primeiro momento, podendo levar a diabetes. Então, esses fatores eles têm um peso muito grande no que diz respeito à hipertensão arterial sistólica. E como é que está a hipertensão arterial sistólica no mundo? É importante a gente ver que é uma doença que, além de gerar um grande ônus financeiro, especificamente no Brasil, para o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, proporciona distanciamento do trabalho, eventos cardiovasculares, acidente vascular encefálico. Então, realmente é uma situação bastante delicada. Tá? Então, esse trabalho aqui, 2021, ele infelizmente ele mostra que a gente vem numa crescente bastante acentuada, né, da hipertensão arterial sistólica. Então, se a gente pode observar aqui, né, esse aumento que teve aqui, ó, né, entre pessoas de 30 a 79 anos, que dobrou de 1990, né, até, obviamente, 2019. Então, aqui dá os percentuais, né, e respectivamente o número de milhões de pessoas, tanto em homens como em mulheres. Então, isso é um aspecto muito preocupante, né, e que a gente tem que tomar algum posicionamento em relação a isso. Então, aqui também é bem interessante essa figura, porque ela mostra, né, ao longo desses anos, 1990 aqui, né, até o ano 2019, e o que é que a gente consegue observar aqui? Né? Que o número de pessoas em diferentes condições, ou seja, desde pessoas, né, aqui o verdinho mais escuro, hipertensos controlados, né, tratados, mas não controlados, o verde mais claro, o laranja aqui diagnosticado, mas não tratado, e o não diagnosticado, independente, né, de qual condição, a gente percebe que na maioria das vezes ele vem aumentando, né, ele vem aumentando. Então isso reflete que é uma questão multifatorial. Às vezes não é somente a questão farmacológica que vai ser o fator determinante para a manutenção, né, ou gerenciamento dos níveis pressóricos. Tá? Então envolve a questão alimentar, a questão de produtos ultraprocessados, tá? O nível de atividade física, tabagismo. Tá? Então é um ambiente bem complexo. Né? E no Brasil, infelizmente, o cenário também não é lá grande coisa animador. Né? Então a gente pode observar aí, esses dados eles são provenientes de 2020, né? Aqui como vocês podem ver 2020, e realmente
a hipertensão autorreferida, né? Geralmente o Vigitel é um programa que a pessoa liga, né? E pergunta mais ou menos o nível pressórico da pessoa. Se a pessoa souber, ela vai lá e autorrelata, né? E a gente observa que a medida é independente do método na autorreferida ou outros programas que vem monitorando, né? Que infelizmente os valores eles são altos, né? Aparentemente com valores superiores em alguns casos, homens ou mulheres, né? A depender aqui do parâmetro. Então, a gente voltando a dizer, são dados realmente que merecem atenção, tá? E aí a gente vai ver que a hipertensão, eu tomo um antihipertensivo, reduzo a ingestão de sódio e meu problema vai estar resolvido. Não é bem assim, né? Infelizmente, a hipertensão arterial sistêmica, né? A hipertensão arterial sistólica, ela tem uma alta taxa de mortalidade, né? E geralmente as doenças que estão associadas, né? Desde o acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, que geralmente é um dos mais comuns, né? Juntamente com o infarto agudo do miocárdio, em decorrência do comprometimento renal. Tá? Então, uma pessoa que é descompensada do ponto de vista dos seus níveis pressóricos, ela tem uma tendência, uma predisposição maior a ter problema renal, tornando-se um nefratopata, né? Em alguns casos, tendo que realmente ir à hemodiálise. Tá? Então, quais são os pontos de corte? É importante salientar aqui, gente, que existem 2 pontos de corte a considerar, digamos assim. O que é adotado no Brasil, né, e o que a comunidade internacional, especificamente Estados Unidos, adota. Né? Então aqui, esse é geralmente o padrão. Pode ser que tenha mudado, acho pouco provável, mas pode ser que tenha mudado um pouco. Às vezes esses posicionamentos, eles sofrem atualizações, então nem sempre a gente tem tempo hábil. Né? Então ele sugere, né, diferentes categorias. Né? Então você tem o sujeito aqui que tem a categoria aqui normal, né, elevado, da pressão arterial sistólica, né, da pressão arterial diastólica, e o sujeito que já é aqui hipertenso. Né? Então é importante salientar, é sempre importante reforçar que uma medida isolada da pressão arterial não quer dizer absolutamente nada. Né? Uma pressão ou uma medida isolada da pressão arterial, ela não significa nada. Caso, né, em mais de uma medida, em diferentes condições, apresente níveis elevados além dos pontos de corte considerados, é recomendado que você indique para um profissional médico para que de fato haja ou não confirmação do diagnóstico, né? Porque a pressão arterial sistólica ela sofre influência de N sistemas. Então ali a pessoa pode estar no nível de estresse muito elevado, a famosa síndrome do jaleco branco, a pessoa pode ter tido um problema, né? Então de repente ela chega até você eventualmente mede a pressão arterial, está acima do ponto de corte recomendado para ser considerado normotenso, e você vai e diz, você está hipertenso, ou você é hipertenso. Não é importante frisar a diferença de ser e estar. Né? Então não é nossa função esse papel. Apresentou níveis elevados, né? Manda procurar um profissional médico para que de fato seja feito o diagnóstico de forma mais precisa. Tá bom, galera? Então, esses aí são os pontos de corte, né? Já no Brasil, né? Esses são os pontos de corte no Brasil a partir de 18 anos. Lembrando que abaixo de 18 anos é considerado percentil, tá? É considerado percentil e não esses pontos de corte aí apresentados. Então é sempre bom dar uma consultada, né, e obviamente monitorar em função desses valores, tá bom, gente? Então reforço, existem valores que são diferentes entre critérios, digamos, internacionais e os critérios brasileiros. Humberto, qual que eu vou adotar? É complicado dizer, né? Mas considerando que nós estamos no Brasil, né, eu particularmente prefiro adotar o que é preconizado pelas instituições brasileiras, tá bom? Eu, Humberto, ok? Vamos lá. Então, quais são os possíveis fatores de risco, né, que podem potencializar mais a questão da hipertensão? Né? Então, a idade é um fator, né, que tem um peso muito grande aqui, a idade. Né?
doença cardiovascular prematura, tabagismo, né? Dislipidemia, alteração do perfil lipídico, né? Fração LDL do colesterol, que geralmente é o chamado colesterol ruim, né? Diabetes mellitus, como a gente já viu, obesidade, ou seja, né? O IMC acima de 30. Então a gente começa a perceber que tem fatores que estão envolvidos que podem, obviamente, né, acentuar ou agravar mais ainda a questão da hipertensão. Tá bom, galera? Vamos embora. E por fim, porém não menos importante, né, muito pelo contrário, como é que o exercício físico pode atuar, pode gerenciar nesse cenário aí, né? Então é exatamente isso que a gente vai ver agora. Antes, porém, né, tem alguns fatores aí que de repente podem até melhorar aí um pouquinho a questão da hipertensão, né? Então a câmera ficou um pouquinho ali em cima, mas nenhum problema, né? Então na verdade ele mostra aqui nessa coluna que a câmerazinha ficou em cima, exatamente as reduções em função de algumas intervenções. Então nesse quadro aí, principais intervenções que previnem hipertensão arterial. Então tem alguns, obviamente, que a literatura já é bem clássica, né, e outros que estão surgindo e outros que tem mudança de paradigma, como a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Então, obviamente, o controle do peso, ele classicamente ele ocasiona, né, o controle do peso aqui, tá? O controle do peso, ele obviamente ele reduz, né? A dieta, né, do tipo DASH, que é uma dieta muito rica em frutas aqui, vegetais, né, ingestão do sódio, não só o famoso sal de cozinha, mas outros tipos de elementos, digamos, alimentos que contêm grande quantidade de sódio, né, potássio, atividade física, o exercício aeróbio também, né, ele já é clássico. O exercício de resistência, ele está tomando, né, cada vez mais um papel importante nesse cenário como coadjuvante, em alguns casos até como um importante elemento na redução do nível pressórico, e outro que anteriormente era praticamente contraindicado, que é o exercício isométrico, né? Então vejam que é importante a atualização em função da mudança de paradigma que acontece ao longo do tempo mediante novas descobertas. Tá? Então a gente fica presa, né, ao passado, não pode fazer exercício isométrico, calma, não é bem assim. Né? Novas evidências apontam sim que o exercício isométrico ele é seguro e tão eficiente quanto o exercício de predominância aeróbia e de força dinâmico, tá bom? A ingestão de álcool também já é, né, bastante conceituado como ser capaz de reduzir a pressão arterial. Então, ó, fica aquela velha dicotomia, né? Qual o melhor? É força? É aeróbio contínuo? É o intervalado? É o HIIT? É a combinação dos dois? Enfim. Tá? Aqui eu vou apresentar apenas algumas evidências, tá bom, gente? Sobre o que é que tem mais ou menos atualmente no cenário, tá? Então esse trabalho aqui, ó, é o treinamento resistido sozinho, não é? Uma terapia antihipertensiva, uma meta-análise, né? Então eu botei apenas a conclusão aqui em amarelinho, né? Em conclusão, o RT, que é o Resistance Training, né, sozinho está apto a reduzir SBP, a sistólica, né, Systolic Blood Pressure, e diastolic blood pressure, né, em pré-hipertensos e hipertensos, em sujeitos pré-hipertensos e hipertensos, especialmente em indivíduos idosos, né, velhos. Então, de acordo com essa evidência, o exercício de força sozinho, né, ele é capaz de reduzir. É claro que o mecanismo fisiológico por trás disso já se tem, em linhas gerais, uma boa compreensão, né, mas reforço cada vez mais que estão surgindo novos mecanismos, talvez não surgindo, né, mas estão sendo descobertos novos mecanismos pelos quais essa redução ela de fato acontece, tá bom, gente? Então aqui ele fez uma subdivisão, digamos assim, né? Ficou um pouquinho comido, né? Na hora de eu diagramar bem aí, eu peço desculpas, mas em linhas gerais ele fez de um lado aqui onde tem, né, o famoso diamante, é o exercício resistido, e do outro lado, né, é o grupo controle, em relação à pressão arterial sistólica, né? Então a gente observa
que não tocou no zero, em linhas gerais, não tocou no zero o exercício resistido em relação à pressão arterial sistólica, quando comparado com o controle, ele foi mais eficiente, não é? Quando a gente vai para a pressão arterial diastólica, o fenômeno ele se repete, não é? Então, exercício resistido aqui, tá? A gente vê em linhas gerais o diamante, que é a simbologia principal de uma meta-análise, né? E foi superior, não tocou no zero, foi diferente, então o exercício resistido ele foi superior ao controle em relação à redução na pressão arterial diastólica, beleza? Quando se foi especificamente para idosos, né, o fenômeno ele foi confirmado, né? Mais uma vez aqui, ó, teve uma redução no exercício resistido, né? E o mesmo desfecho na pressão arterial diastólica, tá bom, gente? Então, a gente começou a perceber que o exercício de força dinâmico, ele é capaz de reduzir a pressão arterial. Geralmente o efeito ele é mais representativo na pressão arterial sistólica. E obviamente, né, o que a gente vai procurar ver agora foge um pouquinho ao cenário que era anteriormente, alguns anos atrás, que é exatamente o surgimento, né, do exercício isométrico. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, né, era esse o cenário que tinha o exercício resistido, né, dinâmico, né, causava uma redução em pré-hipertensos, mas não reduz em hipertensos. Então essa era a evidência, né, mais recente, digamos assim. E hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente sabe que o exercício resistido dinâmico, né, e o exercício isométrico, ambos são capazes de reduzir a pressão arterial sistólica. É sempre um tema polêmico, né, que gera inúmeras discussões por diferentes áreas, né, seja da área da educação física, da área da medicina e áreas afins. Mas o aeróbio é melhor, mas para o idoso ele se movimentar é melhor. Não vamos entrar na discussão agora, né? Obviamente não desmerecendo que essa temática ela não seja ampliada, né, em relação à discussão. Tem que ser, mas não é nosso objetivo agora, né? Quem já quiser fazer uma reflexão, eu até recomendo, né? Será que realmente o exercício isométrico, do ponto de vista de melhorar a capacidade funcional e não apenas limitar-se à redução pressórica, é uma opção interessante para um idoso, que de repente precisa melhorar a força de membros inferiores, né? De repente ele precisa melhorar um pouco o perfil glicêmico dele, né? Não vamos entrar no mérito, mas fica aí a reflexão. Então esse trabalho aqui, né, ele foi publicado o ano passado, né, em 2023 aqui, ó, e ele fez o que se chama, né, de um tratamento estatístico bem em rede, né, uma meta-análise aí, um tratamento bem elaborado, né? E eu vou mostrar em linhas gerais, gente, os gráficos, as figuras, tá bom? O que obviamente já vai levar a gente a ter, em tese, uma mudança de paradigma, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, o que a gente pode observar? Ele dividiu os exercícios, não é? O exercício aeróbio, ele dividiu aqui, ó, tá? Tem caminhada, ciclismo e corrida, o exercício dinâmico, o exercício combinado, o HIIT, e o HIIT ele dividiu o aeróbico intervalado e o SIT, né, que é o Sprint Interval Training, e o isométrico. O isométrico ele dividiu, né, no hand grip, né, que é o de força de preensão manual, você vai lá e aperta, a cadeira extensora isométrica e a cadeirinha, né, que você apoia lá na parede, né? Então a gente começa a observar aqui que teve reduções aí em relação à sistólica, né? Mas, Humberto, essas figuras estão meio complicadas, né, de entender, coisa e tal, tá? Então a gente pode detalhar um pouco depois, né? Mas se a gente for diretamente, gente, para cá, talvez fique um pouco mais interessante a visualização, né? Então aqui você tem a redução na pressão arterial sistólica em valores, né, de milímetros de mercúrio, né? Então você tem o famoso HIIT, né, causou uma redução, causou aproximadamente aqui, né, 4. Aí você vê aqui o aeróbico,
né, contínuo, né, o RT, que é o Resistance Training, também reduziu, o combinado, né, que é aqui o aeróbico mais o de força, né, e aqui você tem a combinação dos isométricos, né, que é o hand grip, a cadeira extensora e a cadeirinha. Então aí é que está a grande mudança de paradigma. Alguém pode dizer, caramba, Humberto, esses aqui foram que tiveram maior redução, não é? De acordo com esse levantamento em relação à pressão arterial sistólica, sim. Mas aí recai naquela nossa provocação inicial. Será que, do ponto de vista funcional, seja para um idoso, para um obeso, enfim, é a estratégia mais interessante? Né? Ressalto, não é objetivo nosso agora entrar no mérito, é apenas provocar a reflexão. Tá? E a mesma lógica segue-se para a pressão diastólica. Né? Lembrando que a primeira figura lá foi a sistólica, tá vendo aqui? Ó, foi a sistólica, tá bom? E essa segunda aqui é a diastólica. Então, o fenômeno ele praticamente ele se reproduziu em relação às diferentes classes de exercício, né? O HIIT, ou o aeróbico, o combinado, né? O solo de força e o isométrico. Então aí, gente, fica uma reflexão, né? De que a gente tem inúmeras possibilidades de exercício e que o importante é a gente entender o mecanismo fisiológico. Né? A gente não falou nem na questão medicamentosa, né? Mas entender o mecanismo fisiológico, que tipo de repercussão hemodinâmica, tanto aguda quanto crônica, o exercício aeróbico faz, o treinamento de força faz, dinâmico, isométrico faz. E aí, com base nisso, com base no entendimento da repercussão fisiológica, com base no entendimento de uma possível interação medicamentosa, farmacológica, e principalmente de acordo com os desejos, anseios e necessidades, não é, do usuário, do paciente, do cliente, como você queira chamar, você toma a decisão. Mas a decisão tem que ser baseada, né, em alguns pilares. Né, o teu conhecimento, as evidências mais recentes, né? Então, repito, tua experiência, as evidências mais recentes e a necessidade, anseios e talvez, né, até preferências do paciente, do usuário, para que tenha principalmente aderência. Então aí tem algumas recomendações um pouco mais conservadoras, né? Geralmente foi feita por entidade da área da cardiologia, em alguns casos eles são um pouco mais conservadores, mas fica aí a recomendação, não é? Quem depois quiser eu posso mandar esse material aí dos artigos utilizados, elaboração dessa nossa breve apresentação, tá bom, gente? Então mais ou menos era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. E sempre a dica, né? Sempre procurando novas evidências, né? Sempre, sempre, sempre. Tá bom, gente? Beleza, valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.